Olá, pois é, voltamos, né? Política de atendimento no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, falamos aí das entidades governamentais e não governamentais. E quais são os princípios? Olha, coisa que examinador gosta. Princípios observados pelas entidades de atendimento. Preste atenção, porque é a base de funcionamento de qualquer entidade de atendimento, né? Olha lá, preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. Olha, o que se busca é preservar a família. Ninguém quer tirar a criança e adolescente da sua família. Ainda que essa família não seja ajustada, ainda que essa família esteja com problemas, entendeu? Não. Mas não quer se deixar numa família problemática, não é isso não. O que se vai buscar é o seguinte: vamos atender a família? Vamos proporcionar um tratamento para a família? Às vezes é isso, né? É preciso verificar se são usuários de drogas, se são dependentes químicos, se estão desempregados, se não tem profissão, enfim, né? Qual é o problema daquela família? Por que estão aí deixando sua criança, sua adolescente em estado de abandono, né? Então é isso, esse é o objetivo, né? Aquela família não presta, tira a criança de lá, tira o adolescente de lá. Às vezes, tira de imediato, num afastamento, né, provisório, ok? Trata a família tá agora, né, tá legal? Volta com aquela criança ou com aquele adolescente para o convívio familiar. Esse é o objetivo, né? E a colocação em família substituta é uma medida excepcional, sabe? Olha, realmente não tem jeito, né? Não dá. Para preservar aquela criança, aquele adolescente, vamos colocar em outra família, porque aquela não tem a menor condição de proporcionar o que uma criança e que um adolescente precisam para se tornar um adulto, né? Um adulto são, um adulto coerente, um adulto plenamente capaz. Entendeu? É isso. Então, por isso, porque muita gente acha assim, não, o ECA é favorável à adoção. Não, a ECA não é favorável à adoção. O ECA é favorável à manutenção dos vínculos familiares, à reintegração familiar, é isso, ok? Realmente, a colocação em família substituta, coloca isso na sua cabeça, né? É medida excepcional, tá bom? Isso é a base fundamental do ECA, ok? Integração em família substituta, acabei de falar, né? Quando esgotar dados os recursos de manutenção na família natural ou na família extensa. O que é família natural? O que é família extensa? A família natural é o conjunto de pais e filhos, não necessariamente pai, mãe e filhos, ok? Às vezes um pai, né, e os seus filhos, a mãe e os seus filhos, ok? Porque o conceito de família vem se ampliando, né? Antigamente família era aquela unidade constituída de homem, mulher e seus filhos, né? Não necessariamente é desse jeito mais, ok? Pode ser a mãe, o padrasto e as crianças, a mãe e as crianças, o pai e as crianças, entendeu? Ok? Entendido isso? E família extensa são aqueles familiares mais próximos, em regra, de vínculo sanguíneo, ok? São os avós, os tios. Agora, não é qualquer avô, não é qualquer tio. Por quê? Se é um tio que não tem vínculo afetivo, não vai ser considerado família extensa. Olha que interessante, né? Então, a família extensa não basta ser parente próximo. É preciso que seja um parente próximo com vínculo afetivo, que tenha convivência com a criança e com o adolescente. Tá bom? Também atendimento personalizado, olha lá, princípios. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. Não adianta colocar, né, um atendimento, né, para um psicólogo, um pedagogo, né, um assistente social, de 100 crianças, 100 adolescentes, sei lá, trocentos, né, para dar conta. Não
consegue, né? Não consegue, o profissional não consegue atender com qualidade essa criança, esse adolescente. O atendimento precisa ser personalizado, ou até, mesmo que seja em pequenos grupos, ele não deixa de ser personalizado, percebeu? Porque sendo em pequenos grupos, o profissional especializado, ele consegue saber quem é quem, né? É o que eu faço no coach, né? Eu sou coach para concurso. E aí no coach eu atendo em grupo, sim, mas os meus grupos são pequenos, porque o meu atendimento sempre é personalizado. Eu conheço cada coach meu. Eu não conheço cada aluno, mas eu conheço cada coach. Eu sei do problema de cada um. Eu sei quem vai casar, quem tá noivo, quem tá com a mãe com problema, sei de todos, né? Eu sei quem acabou de mudar e ainda não conseguiu se reintegrar à rotina e tá tendo dificuldade. Eu conheço todos os meus coaches. Todos, né? Isso é muito importante para mim. Eu sei da vida deles, entendeu? É isso. Por 4 a 6 meses eu acompanho. Eu sei de tudo que acontece, porque o meu atendimento é personalizado. Os meus coaches são as minhas crianças, né? Os meus adolescentes que eu faço atendimento. Pode não ser na idade, mas é no aprendizado metodológico para concurso, entendeu? Eles são minhas crianças. É desse jeito. Então, por isso que eu sempre falo, pode até ser um atendimento em grupo, mas ele é sempre personalizado. O que mais? Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Coeducação. O que é uma coeducação? Não vai retirar dos pais a responsabilidade, o direito e o dever, né? Que é um direito e um dever de educar suas crianças e seus adolescentes, ok? Os pais, a família é o educador principal, né, de crianças e adolescentes. E aí o atendimento realizado por essas entidades não afasta, né, não inibe, não proíbe, Deus me livre, né, a obrigação dos pais, né, que os pais têm de educar. Eles são, pelo contrário, orientados. Vocês que devem assumir a educação. E isso precisa ser ampliado para muitos pais, viu? Porque, principalmente hoje no mundo moderno, os pais estão delegando, né, a responsabilidade de educador para os professores, né? Os pais não querem mais fazer nada, né? Acham que só os professores têm que educar, ou as redes sociais. Não, quem vai lá, busca informação lá no YouTube, lá no Snapchat, busca informação lá que você vai ver no YouTube, então no Google, né? No Snapchat, nem estou exagerando, mas no Google, né? Eu vejo os pais falando assim, não, procura no Google, se vira aí. Entendeu? Então, olha só, cuidado, buscar conteúdo, mesmo quando você fala para o seu filho, para sua filha, para o adolescente, criança, para buscar conteúdo no Google, você tem que ir lá, sentar, verificar, passar o olho para ver se, né, se aquele conteúdo é pertinente, entendeu? Porque a sua responsabilidade é a principal, ok? É isso. Ainda, desenvolvimento de atividade, já falei, não desmembramento de grupos de irmãos, né? Quando da colocação em família substituta, né, que é um recurso excepcional, se busca muito não separar irmãos. Imagina, né? Imagina, já é uma crueldade o abandono pela família natural e a família extensa. Imagina separar irmãos, né? Claro, não é proibido, é um princípio. Às vezes, não tem jeito, entendeu? Mas é cruel, né? Por isso que se busca o não desmembramento de grupos de irmãos. Se busca a família que queira adotar os irmãos, né? Evitar sempre que possível a transferência para outras entidades, crianças e adolescentes abrigados. Era outra crueldade do Código de Menores, que os abrigos, eles eram por idade, né? Quando fazia 8 anos, 10 anos, eles eram obrigados a sair dali e ir para abrigos que atendessem crianças de 10 a 18 anos. Sabe? Isso era terrível. Por quê? Claro, né? Porque uma criança que vive numa instituição, conhece os seus coleguinhas dali, né? Aquilo ali não é escola, não. Aquilo ali é a casa. É vínculo afetivo de uma vida, né? E são seus irmãos, né? Irmãos de convivência, irmãos de história, irmãos de dor. E aí tiravam aos 8, 10 anos e
vai para outra instituição que aqui você não é mais atendido não. Era uma crueldade. Exatamente você percebia que a criança e o adolescente eram tratados como objetos de medidas e não como sujeitos de direito. Não se pensava a criança e o adolescente como um ser dotado de direitos. Entendeu? E aí se arrancava e muda de instituição, vai lá para outra, sabe, um outro mundo, outro universo, outras pessoas. Terrível, ok? É muito difícil. E aí o que acontece? O ECA veio e falou assim, não, vamos evitar isso, né? Não é proibido, mas vamos evitar ao máximo, não vai ser mais uma regra. Pelo contrário, vai ser uma exceção, entendeu? Participação na vida da comunidade local, né? Ali a sua residência, então é participar dos grupos sociais do local, né? Escola, igreja, né? Enfim, né? Eventos comunitários. Esse é o ideal, que essas crianças e esses adolescentes participem da vivência comunitária. Lembra do princípio da municipalização? É isso, que estejam, que essas crianças e esses adolescentes, eles se percebam como parte daquela sociedade, né? Parte daquele município, entendeu? Que mais? Preparação gradativa para o desligamento, que era outra também crueldade. Chegou 18 anos, ó, se vira, vai embora, tchau, você não tem mais direito, você não é mais de menor, né? O povão fala de menor tá errado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não fala de menor não, que você agora é um conhecedor jurídico, ok? É menor, não é de menor. Ai, dói meus ouvidos quando alguém fala, ele é de menor. Ah, isso dói demais, né? Ele é menor de 18 anos, entendeu? O povão, coitado, não sabe, não estudou para concurso, né? Aí não sabe que de menor tá errado, aí a gente aceita, mas uma pessoa entendida jamais pode falar de menor, ok? Tá bom? Então ele é menor, eu sou menor, ok? Menor de 18 anos. E aí quando atingia 18 anos, a pessoa era expulsa do abrigo. Ah, mas eu não tenho para onde ir. Não me interessa, você fez 18 anos. Do portão para fora, expulsa, é horrível, horrível. Agora não mais, né? Desde o ECA, esses adolescentes, eles são preparados gradativamente para o desligamento. Olha, você tem que buscar, né, o seu caminho, mas olha só, vamos te preparar. Profissionalização, mas é preciso se desligar. Ele já vai tomando essa consciência, né? Ele já vai buscando, né? E vai sendo orientado para isso, para viver uma autonomia, a sua capacidade, que é legal, né? A partir dos 18 anos, ele adquire legalmente a sua capacidade, mas é preciso que essa capacidade, ela seja fática, né? Ela seja social. É preciso um trabalho, é preciso uma moradia, não é verdade? Sim. E aí, por isso que esse desligamento, ele precisa ser gradativo, ok? Participação de pessoas da comunidade no processo educativo, né? É muito importante que as pessoas da comunidade, daquele entorno, cheguem até essas entidades para que proporcionem ali alguma atividade que possam contribuir de qualquer forma, né? Então, é interessante que essas entidades busquem os seus profissionais ali, né? Próximo da sua localização. Isso facilita a socialização e facilita a efetividade do princípio da municipalização, ok? Nos diversos atendimentos realizados na entidade, certo? Imagina uma pessoa que está ali na entidade, né? Se ela mora ali pertinho, ela sabe do que acontece no local, no bairro, né? E aí ela vai conseguir que essa interação entre instituição, entre entidade e sociedade aconteça efetivamente, né? Bom, os dirigentes de entidades que desenvolvam um programa de atendimento, de acolhimento familiar ou institucional, remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança e adolescente acolhido e em sua família, para fins de reavaliação. Então, mais uma vez,
Estamos falando de acolhimento. Acolhimento que pode ser familiar ou institucional. O acolhimento familiar, ele é uma medida protetiva mais recente. Antigamente só existia o acolhimento institucional, que era o antigo abrigo, que mudou de nome para acolhimento institucional. Joinha? Ok? Aí foi criado o acolhimento familiar, que até pela lei tem preferência ao acolhimento institucional, ok? Então assim, tirou uma criança ou adolescente da sua família, certo? Porque precisa tratar aquela família, joinha? E aí, essa criança e esse adolescente vão para onde? De preferência para um acolhimento familiar, uma família que é devidamente cadastrada nos programas de acolhimento familiar perante uma entidade, ok? Que faz todo o acompanhamento, orientação, etc. E essa família recebe essa criança e adolescente por um tempo, ok? Essa família não quer adotar, não quer ficar com a criança, com o adolescente, não! Só quer acolher por um tempo, para que a família dela seja tratada, para que o juiz verifique se é caso de reintegração familiar ou se é caso de colocação em família substituta, ok? Se o juiz decidir que é caso de colocação em família substituta, aí vai se buscar outra família, uma família que queira adotar, que esteja lá no cadastro de adoção, devidamente habilitada, etc, etc. Aí é outra família para adotar. São duas famílias distintas, percebeu? Na verdade, nós temos três famílias, né? A família natural, que está com problemas tão graves que essa criança e adolescente foi retirado dessa família provisoriamente. Essa criança, esse adolescente foi para uma família que está propensa, né, que está disponível, melhor dizendo, para o acolhimento como medida de proteção, certo? E aí, essa criança, esse adolescente fica nessa família acolhedora, joinha, para sua família natural ser tratada, para ver se tem jeito. Se der tudo certo, essa criança, essa família acolhedora devolve essa criança e adolescente para sua família natural. Não deu certo, a família natural não tem jeito. Essa criança e adolescente vai ser o quê? Inserida numa família substituta, que é uma família que está devidamente cadastrada, habilitada para adoção. Percebeu? Entendeu? Fácil, né? Não é difícil, mas não é decoreba não, tem que entender. Certo? Porque se você conseguir entender essa engrenagem, né, como funciona tudo isso, você vai resolver qualquer tipo de questão, tenho certeza disso. Bom, e aí, claro, para ter um controle, essas famílias, os dirigentes dessas entidades que vão acompanhar as famílias, né? Então tem entidade que trata de acolhimento familiar. E os dirigentes que lidam de entidades de acolhimento institucional, eles têm essa obrigação, ó. A cada 6 meses tem que enviar um relatório circunstanciado para o juiz. Autoridade judiciária é o juiz da infância e juventude. Ok? Para quê? Porque o juiz vai reavaliar se permanece essa criança em acolhimento familiar, em acolhimento institucional ou não. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento a princípios, exigências e finalidades, né, das entidades. Claro. O que mais? Acolhimento familiar ou institucional são medidas de proteção. Não se confunde de jeito nenhum com internação. Internação é para adolescente infrator. Adolescente que praticou ato análogo a crime. Joinha? Tá bom? Não confunda. Então, acolhimento familiar, acolhimento institucional são medidas de proteção. Excepcionalmente, em caráter de urgência, as entidades poderão abrigar crianças e adolescentes sem a prévia determinação do juiz. A regra é, essas entidades só recebem criança e adolescente com determinação judicial, ok? Agora, excepcionalmente, urgente, chegou lá de noite uma criança e adolescente, não vai... não, só amanhã de manhã com o juiz. Imagina, pelo amor de Deus, né? Certo? Acontece. Chegou uma criança e adolescente lá, bateu na porta, abandonado, e aí?
vai acolher, não tem jeito, né? Não vai fechar a porta, porque é uma medida excepcional, tá bom? Comunicando este fato até às 24 horas, tá escrito errado aqui, né? Até 24 horas ao juiz para a promoção da reintegração familiar, acolhimento ou família substituta. Né? Olha lá. Então o juiz vai tomar ciência, vai ser comunicado, ó, chegou uma criança aqui, nós acolhemos, era de noite, não deu, era final de semana, né? Enfim, né? Final de semana tem os plantões judiciais, tem um plantão noturno, mas assim, não vale a pena, ok? Em regra é isso. Não deu pra... Aí em 24 horas comunicou o juiz da Infância e Juventude e aí o juiz vai decidir se reintegra a criança e adolescente, se deixa no acolhimento ou se vai determinar a colocação em família substituta, tá bom? Guardião é o dirigente, né? O dirigente da entidade que desenvolve o programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião. Ou seja, ele tem o dever de dar assistência material, moral e educacional, com o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais. Olha, é regime de coeducação. Mas, naquele momento que a criança está sob guarda da instituição de acolhimento institucional, o dirigente dessa entidade, ele é o guardião. Então, por exemplo, acontece muito. O juiz colocou a criança em acolhimento institucional. Aí o que os pais fazem? Né? Aqueles pais que maltrataram, que arrebentaram com a criança, o que eles fazem? Eles viram santos, entendeu? Do noite pro dia eles viram santos. Aí eles chegam lá, ok? Lá na porta, no portão, eu quero meu filho de volta, eu quero meu filho, eu quero meu filho. E aí? Não vai levar não. Mas eu sou o pai, eu sou a mãe. Mas está no momento, temporariamente, com o poder familiar suspenso, entendeu? É isso, tá bom? Por isso que ele pode se opor. O guardião fala assim, não, aqui agora, por enquanto, quem decide sou eu. Os entes federados, né, União, Estado, né, municípios, por intermédio dos poderes executivo e judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direto ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de criança e adolescente, incluindo aí membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, né? Enfim. Então, todo esse acervo de profissional, e não exclui, eu achei muito legal isso, né? Não exclui juiz nem promotor, não, viu? Todo mundo tem que se capacitar, tem que se qualificar. Não adianta ter feito prova para juiz se não tem a qualificação necessária para lidar com toda a dinâmica, né, da infância, de proteção à infância e juventude, né? Eu sempre digo o seguinte, o juiz da infância e juventude, ele é muito mais social que jurisdicional. E ele precisa ter isso, sabe, no seu coração. Ele precisa ser muito mais social do que... Ele tem que ter um pensamento muito mais social que jurídico. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Eu lembro do doutor Francisco, onde eu trabalhava, o juiz da infância e juventude, ele ficou anos, se aposentou. Anos como juiz. E ele era muito figura, assim. Ele tinha um diálogo com os adolescentes, né? Os adolescentes infratores. E ele chamava a atenção, e com as famílias problemáticas também. Olha, ele dava uma advertência, que ele corrigia meio mundo, sabe? Naquela advertência. Ele era pesado. Ele dava uma advertência que ele sacudia os pais e as mães, eles saíam de lá destrambelhados assim, né? Eu acho meu rumo, perdi de vez. Mas é isso, né? É chamar mesmo, não é ser bonzinho não. Ele era muito duro, mas ele era um duro pro bem, para colocar a pessoa de novo no trilho, sabe? É desse jeito. E ele conseguiu recuperar muitas famílias. Eu lembro de um adolescente infrator
que estava lá, né, em regime de liberdade assistida. Aí, que é uma medida socioeducativa. E aí o juiz fala assim, olha, você vai ter que vir aqui toda semana, no início era toda semana, depois ele ficou de 15 dias, depois ficou uma vez por mês. E você vai ter que vir aqui toda semana, todo mês, enfim, para vir aqui falar comigo, o que você anda fazendo? Quero saber, o que você anda fazendo. Aí um belo dia, o adolescente chegou, o juiz estava dando aula para os servidores, né, isso também tem no fórum. E aí, ele chegou, aí foi procurar o juiz, para onde o juiz estava. Aí chegou lá na sala de aula e disse, ô doutor, eu tenho que falar com o senhor. Aí ele, entra aqui, cara, vem cá, cara. Desse jeito, né? Quem você tem a dizer? Quem tá andando aprontando? Como é que tá? Não sei o quê. E é assim, papo, né? Ele mudava o linguajar dele e ele chegava até o adolescente, entendeu? E isso é muito interessante. Foi um excelente juiz, pena que se aposentou, né? Era um coroinha que você não dizia que de tamanho, né? Tamanha força social que tinha ali as suas ações, suas sentenças. Muito interessante. Bom, seguindo, salvo determinação em contrário de autoridade judiciária, ou seja, salvo determinação em contrário do juiz, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário com auxílio do Conselho Tutelar e de órgão de assistência social, estimularão o contato da criança e adolescente com seus pais e parentes, né? A regra é essa, né? Não é? Não é um princípio? A manutenção dos vínculos familiares. Então, aquele exemplo que eu dei do portão, que chega lá o pai e a mãe, aí eu quero levar meu filho. Não vai levar. Você pode, né? Dentro de toda a cautela, você pode visitá-lo. Aqui dentro da instituição, não leva. Entendeu? Percebeu? É isso, desse jeito. Porque o princípio é manutenção dos vínculos familiares. E aí pode ter, lógico, né? Auxílio de conselho tutelar, auxílio de assistente social, né? Às vezes tem que ser visita assistida. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos, em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, que tenham conteúdos, né? Que saibam o que estão fazendo. As rotinas específicas ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto, como prioritárias. Então, assim, para criança de 0 a 3 anos conhece quem vive com ela. Eu já vi uma busca e apreensão de uma criança de 2 anos, ela não tinha 2 anos, que ela estava afastada da mãe pelo pai há mais de 6 meses. Há mais de 6 meses a criança não via, o pai proibiu contato com a mãe, entendeu? E aí, essa criança, ela não tinha mais a referência daquela pessoa como sua mãe, entendeu? E a mãe desesperada, querendo, né, encontrar o filho, o pai tinha sumido com o filho e ela descobriu. Nessa época eu estava em Macaé. E aí, quando o oficial, eu não era oficial de justiça ainda, mas o colega foi. O oficial de justiça foi fazer a busca e apreensão da criança, tirar do pai e entregar para a mãe, foi um desespero, porque a criança, ela gritava quando entregava para a mãe, que parecia que aquela pessoa era totalmente estranha, entendeu? A mãe virou um ser estranho para a criança, certo? E aí era desesperador. O que o oficial muito bem, né, fez acertadamente? Ele colocou todo mundo no carro da polícia e levou lá para o juiz, doutor, era um juiz. Olha só a situação aqui. Essa criança não consegue chegar perto da mãe, não fica com a mãe. E aí o trauma é muito maior, né? E aí o juiz determinou a visitação assistida, foi difícil. Depois eu saí de lá, não soube dizer qual foi o final, né? Já tem tempo isso. Mas é isso. Por isso que criança de 0 a 3 anos é preciso ter o atendimento com uma determinada pessoa, né? Ou com poucas pessoas determinadas, e que o afeto, a relação de afeto seja prioritária. Não pode ter aquela noção do tio, da tia. É como se fosse ali pai e mãe, né? Não é fácil não, né? Pois é. Por isso essa exigência, por conta da maturidade, né, emocional da criança e adolescente ali naquele momento.
São vários detalhes que você percebe que tem total coerência, né? Não é difícil, você gosta, né, de lidar com esses princípios, né? Essas cautelas, esses cuidados tão importantes para a criança e para o adolescente que estão aqui em estado de abandono, mas acolhidos em instituições, né? Bom, nós temos também no artigo 97 medidas aplicáveis em caso de descumprimento das obrigações, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos dirigentes. Aqui são medidas aplicáveis às entidades, né? Ok? Então, um rol muito importante para você. As entidades governamentais podem sofrer essas medidas: advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, afastamento definitivo, fechamento, né? Ou interdição de programa. Isso aqui são entidades governamentais. E as não governamentais? Cuidado que tem diferença. A banca adora trocar uma pela outra. Advertência, suspensão total ou parcial das verbas, né? Porque isso aqui é não governamental. Interdição da unidade ou suspensão do programa e cassação do registro. Olha lá que diferente. Cuidado, cuidado. Tem que saber isso aqui para sua prova, é importantíssimo. Tudo bem? Em caso de reiteradas infrações cometida por entidade de atendimento, deverá o fato ser comunicado ao Ministério Público ou representado ao juiz da infância e juventude para as providências cabíveis, que são as mais graves, que é a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, né? Aí já ficou complicado, né? O descumprimento de obrigações pelo dirigente de entidade ou de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição. Aqui é o dirigente que sofre, ele vai ser destituído se ele descumpre as suas obrigações, ok? Nós lá no final, a título de exemplo, né, de integração de matéria, a multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou do programa de atendimento. Está lá no final do ECA, mas é interessante, né? Saber que o dirigente, é ele que sofre a multa e a advertência, né? Ok? Claro, né? Como é que seria? Esse aqui é um procedimento para apuração de irregularidade em entidade de atendimento. É muito interessante saber, né? Olha lá, o ECA, ele regulamenta como que acontece. Ele praticou uma irregularidade. E agora? Tá, como é que faz para apurar? Porque tem tempo a defesa. É penalidade, vai ser aplicada, né? Então, olha só. Como que inicia o procedimento para apurar irregularidade em entidade de atendimento? Uma portaria do juiz da infância e juventude, que ficou sabendo da irregularidade, representação do Ministério Público ou representação do Conselho Tutelar, onde consta ali os resumos dos fatos. Normalmente a portaria do juiz é o comissário da infância e juventude que traz, né? Normalmente. Bom, pode ser adotada uma medida cautelar, liminar, decretada pelo juiz, sempre ouvido o MP, com afastamento provisório. O afastamento provisório é medida cautelar, ok? É grave, tira logo esse cara daí, depois a gente vê se é ele mesmo ou se não é. Medida cautelar, certo? Entendido? Bom, iniciado o procedimento, tem que fazer a citação, a ciência do dirigente. Isso é o oficial de justiça que faz, né? Vai lá procurar o dirigente. O senhor está citado, está respondendo por irregularidade na sua entidade de atendimento, ok? Resposta, ele deve apresentar respostas em 10 dias e, a princípio, o juiz pode decidir, se ele achar suficiente instruído o processo. Se ele achar que não está devidamente instruído o processo, ele vai designar uma audiência de instrução e julgamento, ok? Ele vai ver o que vai ser necessário. Se ele quiser ouvir ainda testemunhas, aí vai designar uma audiência de instrução e julgamento. Se ele achar que está devidamente convencido, ele vai decidir, tá bom? Bom, havendo audiência de instrução e julgamento, depois disso, alegações finais, que pode ser oferecida na própria audiência ou em 5 dias da audiência, ok? As alegações finais podem ser oferecidas na própria audiência de instrução e julgamento ou em 5 dias, certo? Bom, e aí? O juiz vai analisar o processo. Está totalmente convencido? Não, ainda tem algumas coisas a esclarecer. Ele determina as diligências.
Tô convencido, já está devidamente comprovado aqui o ilícito ou não. Aí ele decide em 5 dias, certo? Bom, nessa decisão ele aplica uma medida ou ele concede um prazo para a remoção das irregularidades. Olha só, dirigente, aqui tem irregularidade sim, tá aqui comprovado. Te dou 30 dias para você resolver isso. Pode ser, ainda não tô te condenando não. Tô te dando uma chance, percebeu? Desse jeito. Bom, e aí, a aplicação de medida, se ele decide que é aplicar logo a medida, decide logo pelo afastamento provisório ou definitivo do dirigente de entidade governamental. E aí, nesse caso, ele tem que oficiar, porque se a entidade é governamental, ele tem que oficiar a autoridade administrativa superior. Então, olha só, o prefeito, o governador, normalmente é prefeito, né? Tem que substituir o dirigente. Tá bom? Se ele concedeu o prazo para remoção de irregularidade, e aí, depois decorrido o prazo, ele vai verificar se ele realmente foi obedecido. Se foi obedecido, realmente as irregularidades foram sanadas, acabou o processo, né? Extinção do processo, sem julgamento, ninguém foi condenado. Porque ninguém quer condenar, né? Ninguém quer condenar. Se quer que aquela entidade funcione. Não quero condenar dirigente. Agora, se o dirigente é pilantra, vai ser condenado. Claro, né? Mas qual é a vontade? É condenar o cara? Não. Por que não tá direito? Às vezes o cara não é pilantra não, às vezes ele ou é relaxado ou não teve condições, ou não se empenhou tanto. Enfim, são tantos fatores, entendeu? Porque pensa, fechar uma entidade, quem é que sai no prejuízo? Quando se fecha uma entidade de atendimento? Aqueles que são atendidos, são eles que são os mais penalizados. Percebeu? Então é o último recurso fechar uma entidade de atendimento. E aí, claro, né, pelo duplo grau de jurisdição, cabe apelação em 10 dias, ok? Em regra com efeito devolutivo, independente de preparo, não tem que pagar custas nenhuma para isso. Admitido o juízo de retratação, o juiz pode voltar atrás na sua decisão, ok? Lembrando que em sentença em desfavor de entidade governamental, a lei processual exige, né, o recurso necessário, né, não produzir defeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. O novo CPC 4961, ele traz de novo, né, essa exigência do antigo CPC. É o famoso duplo grau obrigatório, ou chamado também recurso necessário, entendeu? Ou seja, o juiz decide, é entidade governamental, ele envia para a segunda instância confirmar a sua sentença. Tudo bem? Bom, então essas são as colocações sobre política de atendimento no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu espero que você tenha entendido, ok? E tchau, tchau!